Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre o desmame dos remédios psiquiátricos. Ou seja, você às vezes precisa fazer o desmame de algum remédio psiquiátrico, seja porque você está tendo efeitos colaterais muito fortes por causa desses remédios, ou seja porque você precisa trocar eles. Comigo aconteceu algumas vezes. Eu não lembro quais remédios todos que eu fiz desmame. Eu fiz uma listinha aqui dos mais importantes que eu fiz o desmame, né? Que foi o Prozac, o Anafranil, a Memantina, a olanzapina, que era o Zyprexa, e o aripiprazol. E esses remédios foram os mais importantes. Para quem não sabe, já vou dizendo, meu diagnóstico era de esquizofrenia em 2015. Passou para transtorno esquizoafetivo em 2018, depois para transtorno afetivo bipolar no final de 2020, e então em 2024 foi adicionado o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então eu tenho hoje dois diagnósticos, transtorno do espectro autista e transtorno bipolar. Mas como eu digo sempre, a gente não se limita por causa dos diagnósticos, né? Não somos o diagnóstico, basicamente. Talvez o diagnóstico nem exista, né? Entrando aqui num contexto mais antipsiquiatria, talvez o diagnóstico nem exista, talvez seja... na verdade né? É uma invenção humana, não é uma invenção, sei lá, da natureza, ou uma invenção... para algumas pessoas faça sentido, ou uma invenção de Deus, ou invenção do universo, ou invenção, sei lá, natureza, seja lá do que for, né? É uma invenção humana. Enfim, o primeiro remédio que eu fiz desmame mesmo, que eu lembro, foi quando eu fazia um tratamento para sono quando eu tinha 19 anos. E não foi necessariamente com um médico psiquiatra, foi feito com esse tratamento. Eu fiz com um médico que eu nem sei o que ele era. Eu acho que eu não lembro muito bem o que ele era. Talvez ele era neurologista. Ou era um médico, sabe, um médico geral. E eu lembro que esse remédio se chamava Venlafaxina. Venlafaxina, eu não lembro qual era o nome de mercado dele, né? Que os remédios eles têm o nome de mercado. É um remédio inibidor seletivo da recaptação neuronal da serotonina, norepinefrina e dopamina, um ISRS. E quando eu fiz o desmame desse remédio pela primeira vez, que eu lembro que o remédio era bom para dormir no começo, né? Veio aqueles momentos de alegria, momentos de euforia, só que depois de um tempo ele começou a me fazer mal, eu já não dormia tão bem, aí começou a ter que aumentar a dose para dormir, e eu já não dormia mais tão bem, e eu precisei fazer o desmame dele. Só que quando eu fiz o desmame, quando eu parei de tomar ele, eu senti algumas coisas, principalmente tontura, uma espécie de tontura. Eu não tomei ele por muito tempo, né? Mas sentia tontura e uma espécie de vertigem, né? Tontura e vertigem, as principais coisas que eu senti quando fiz o desmame desse remédio. E daí depois eu fui internado no hospital psiquiátrico em 2015 e comecei a tomar o primeiro remédio que eles dão no hospital psiquiátrico, eu acho que é o Haldol, né? Não posso afirmar com 100% de certeza que eles dão um mata-leão primeiro, né? Um mata-leão no sentido de eles dão um remédio muito forte para te dormir primeiro, né? Para você ir para o teu quarto, o quarto que você é internado. Mas daí depois o teu tratamento é feito com a Haldol, que é o haloperidol. E depois lá passou do Haldol para o Zyprexa, que é a olanzapina. E a olanzapina é aquele remédio que deixa mais gordo, porque aumenta muito o apetite, então você come muito mais. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas a maioria das pessoas com quem eu conversei sobre esse remédio fala que aumenta o apetite. Os relatos que eu vi também falam que aumenta o apetite. Então a olanzapina, que tem o nome comercial de Zyprexa, não sei se ainda é esse nome comercial, né? Mas ela tem, na época se chamava Zyprexa, lá em 2015, ele tem esse potencial para te fazer engordar. Então foi basicamente depois da internação, foi o primeiro remédio que eu fiz desmame
porque eu troquei ele pelo aripiprazol, porque o aripiprazol ele não fazia engordar, ele não causava tanta fome. Então, quando eu fiz o desmame da olanzapina, foi bem tranquilo, porque à medida que fazia o desmame da olanzapina, eu ia aplicando o aripiprazol, uma dose segura de aripiprazol. Então, não me causou muitos efeitos colaterais, então foi algo seguro a se fazer. No entanto, tem que lembrar que mesmo que você esteja trocando de remédio, por exemplo, a olanzapina é um antipsicótico, né? O aripiprazol também é um antipsicótico, mas não é porque você está trocando de remédio que não vai ter efeitos colaterais. Ele pode ter um efeito colateral no desmame, né? Eu acho que é meio que sabido aqui por todos que quando você faz desmame de remédios psiquiátricos, você pode ter efeitos colaterais. Então, quando eu fiz o desmame da olanzapina, por sorte ou porque o meu corpo está bem adaptado, ele não teve efeitos colaterais, ele fez o desmame tranquilamente. Daí, naquela época, eu passei a usar o aripiprazol. Já então, depois, ao mesmo tempo com o aripiprazol, foi adicionado o remédio Prozac. E o remédio Prozac é um antidepressivo. O Prozac se eu não me engano, a fluoxetina, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google. Prozac... O Prozac eu usava para tratar a depressão, simplesmente. E eu acho que o nome dele é fluoxetina. Fluoxetina, é isso mesmo. Eu cheguei a tomar a dose máxima, 80 miligramas. Graças a Deus não deu nenhum problema, porque não pode tomar remédio antidepressivo, uma pessoa bipolar, né? Principalmente eu sou bipolar tipo 1, que é o bipolar que tem aí desafios em relação à mania. Então, na teoria, eu não posso tomar, né? Não convém tomar, né? E o Prozac foi a mesma coisa. Eu tomei ele, e quando eu tomei ele, depois que eu fui fazendo desmame, dava os efeitos colaterais, vertigem principal e tontura principal. São os dois efeitos colaterais que eu senti mais fortes, né? Vertigem e tontura. E isso foram para todos os antidepressivos. Os antidepressivos eles causam vertigem e tontura, basicamente. E depois teve outro antidepressivo que eu adicionei no tratamento. Isso foi, se eu não me engano, lá por 2018 e 2019, que se chamava o Anafranil. Perdão, se eu não me engano, foi 2017 e 2018. O Anafranil era para tratar sintomas de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. Não sei se eu tenho esse transtorno, mas eu tinha os sintomas. Sabe-se lá o porquê. E ele me ajudava um pouco, o Anafranil. O Anafranil aqui, ele se chama... Deixa eu dar uma olhadinha. Porque eu acho que o Anafranil é o nome comercial dele. E o princípio ativo dele é a clomipramina. E a mesma coisa foi com o Anafranil. Quando eu tirei ele, tive vertigem e tontura. Então é engraçado que os antidepressivos, a maioria deles, eles têm assim o mesmo efeito colateral quando você faz o desmame deles. Lembrando aqui, para fazer desmame de remédio, o certo é fazer com acompanhamento médico. E o certo é fazer com um médico que vai te ouvir, que vai ouvir o porquê você quer fazer, que vai te orientar se você quiser fazer. Eu não sou muito a favor daquela teoria... você deve tomar o remédio a todo custo. Não, eu acho que tem muita gente aí que, só porque não propagam isso, né? Muita gente aí se recuperou sem os remédios. Não é o meu caso, tá? Mas muita gente aí se recuperou sem os remédios, sabe-se lá como. Algumas se recuperam com dietas, algumas se recuperam com mudança no estilo de vida, algumas se recuperam com resolução de traumas, com terapias intensivas, né? Então, tem muitas pessoas que se recuperam e ficam sem tomar remédio, ou então até diminui bastante a dose do remédio, ou então dosam o remédio apenas quando necessário, tomam o remédio apenas quando necessário. Eu até mesmo ouvi de um médico ele dizer que ele tinha um paciente que era bipolar, se eu não me engano, eu acho que era bipolar, só que ele tinha uma depressão que era depressão sazonal. E quando você tem essa depressão sazonal, a tua depressão é de acordo com o clima. Se tá chuvoso, por exemplo, você fica mais deprimido. E esse paciente, ele dosava
os remédios de acordo com o clima. Só que ele não poderia depender sempre do médico para dosar o remédio, né? O lítio, se eu não me engano, ele dosava. E para isso ele precisava fazer isso por conta própria. Então ele já tinha um autoconhecimento suficiente para fazer a dosagem dos remédios por conta própria. Então, tá aí, ó. Se quiser fazer o desmame, é muito importante ter autoconhecimento. É muito importante se conhecer, conhecer onde você se encontra no tratamento, porque não é fácil. Eu já fiz um desmame, já tive problemas com desmame. Eu fiz o desmame, por exemplo, do aripiprazol e já tive problemas onde fui parar no hospital psiquiátrico de novo. E então não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo, é muito perigoso. É muito perigoso, claro, mas não significa que você não deve explorar isso, sabe? Se for seu desejo fazer. Não significa que você não deva explorar também, né? Eu digo explorar no sentido de obter conhecimento e obter ajuda caso queira fazer. Outro remédio que eu fiz o desmame foi a memantina. Esse é um remédio que é para Alzheimer. Curiosamente, ele foi usado no meu tratamento como off-label, porque ele restringia os sintomas negativos da esquizofrenia. Naquela época, se achava que eu tinha esquizofrenia e eu tinha os sintomas negativos. Sei lá como. Não sei se era o próprio antipsicótico que causava ou se sei lá, apareceu de alguma forma esses sintomas negativos, não sei. Só sei que eles apareceram logo depois de eu ter sido internado. Para quem não sabe, sintomas negativos são sintomas como alogia, anedonia, avolição, inibição para socializar. Então, vários sintomas aí que são de não consegue conversar direito, não sai do quarto para fazer nada, não interage com as pessoas. Então, eu tinha esses sintomas. E a memantina, aparentemente, eu não posso dizer com certeza, porque às vezes é muito nebuloso o tratamento, tu entender se aquilo na verdade é um efeito placebo ou se tu tá realmente tendo benefício do remédio. Porque a memantina, se eu não me engano, ela foi adicionada junto com o aripiprazol. E o aripiprazol talvez fosse também um tipo de antipsicótico que não me causasse os sintomas negativos. Então, entende o que eu quero dizer? Se a memantina foi adicionada junto com o aripiprazol, então não se sabe muito bem se os sintomas negativos eles estavam sendo melhorados por causa da memantina ou por causa do aripiprazol. Então não se sabe muito bem. Então eu não sei muito bem, mas eu cheguei a tomar memantina por bastante tempo. Quando eu fiz o desmame, era um remédio que não causou praticamente nenhum problema. Ele causou problema nenhum. A memantina foi bem tranquilo. E daí tem o aripiprazol. O aripiprazol foi brabo. Porque quando eu fiz o desmame, eu já estava sem a memantina, só estava com o aripiprazol. Eu acho curioso que 5 mg de aripiprazol, que é uma dose bem baixa, é o suficiente para segurar muitos sintomas meus. Eu acho curioso isso. É o suficiente assim para me deixar com um certo nível de estabilidade, pelo menos dentro de uma realidade consensual, onde eu possa me comunicar com as outras pessoas sem entrar num estado de mania, num estado muito eufórico, né? É bem curioso isso, pelo menos é importante para conhecer o teu nível de segurança, o nível de segurança de quanto o remédio pode fazer bem por ti, né? E saber, por exemplo, hoje eu tomo muito mais do que 5 mg de aripiprazol, né? Eu tomo outros remédios, né? Hoje eu tomo uma dose também ainda bem pequena de aripiprazol, mas, digamos, eu tenho uma noção de quanto que eu posso diminuir os meus remédios, isso que eu quero dizer, sabe? Porque eu já tive uma dose, já tomei 5 mg de aripiprazol e já percebi que eu também fico estável. O aripiprazol, quando eu tirava de, se eu não me engano, era de 2,5 em 2,5 gramas. 2,5 em 2,5 gramas. Eu fiz desse jeito porque eu tenho muito efeito colateral quando eu faço desmame do remédio. Mesmo que o médico dissesse que eu devesse, por exemplo, tirar de 5 em 5 miligramas, eu tirava de 2,5 em 2,5, porque eu sentia muito forte o desmame. Eu acho que às vezes alguns médicos eles não têm noção que o desmame, na verdade, tem gente que é muito sensível e tem gente que tem que prestar atenção, não dá pra botar a pessoa pra fazer um desmame de 5 em 5 miligramas, que se tu pegar um comprimido de aripiprazol, se é de 10 miligramas, ele é dividido em 2. Vai ficar 5 miligramas por 5 miligramas. E 10 miligramas não tem, pelo menos na minha época que eu tomava, né?
O 10 mg era a menor dose que vinha em caixinha de comprimido. Tu tomasse, se tu quisesse fazer o desmame, tu ia ter que diminuir ali, cortando ao meio. Ia ficar 5 mg para cada lado, né? Então eu cortava em 4 o comprimido. Então ficava 2,5 mg para cada lado, né? Para 2,5 mg, 4 pedaços de 2,5 mg. Isso me ajudava bastante a não ter os efeitos colaterais. Eu acho que eu fiz esse desmame desde os 15 mg até 2,5 mg. O problema é que quando eu tirei tudo, eu entrei de novo na psicose ou num estado de mania muito forte, junto com os sintomas psicóticos, que foi o que me explicaram no hospital psiquiátrico, né? Que era mania junto com sintomas psicóticos mais brandos, né? Eles não eram muito fortes. E eu tirei esse remédio e eu cheguei a esse estado. Bom, falando sobre desmame ainda, no quesito, por exemplo, se você quer fazer o desmame, eu acho que tem que ter muito autoconhecimento. Eu acho que tem que ser um direito teu, um direito de escolha tua. Eu acho que outras pessoas não têm que se meter. Claro, elas podem demonstrar preocupação, porque às vezes elas têm que cuidar de ti, né? Por exemplo, se os teus familiares ainda tomam conta de ti, eu acho que elas podem demonstrar preocupação, faz sentido, mas é um direito teu mesmo assim. É o teu corpo, né? É o teu corpo, você tem direitos sobre o teu corpo, pelo menos isso, né? Só que tem que fazer de forma com muito conhecimento, muito autoconhecimento. Tu tem que saber em que situação você se encontra na vida. Essa já é a minha opinião, né? Pela minha experiência que eu tive. Talvez você tenha que buscar uma certa estabilidade, ver como eu disse, em que situação você se encontra na vida, se está com emprego, situações sociais são importantes. Se está ganhando bastante dinheiro, um dinheiro que te deixa a ter uma vida relativamente confortável, se está com suporte e apoio social, se está com bons amigos, se tem uma parceira ou um parceiro, né, um parceiro de vida, são pessoas que te dão suporte também, vão te dar suporte, e sim, um parceiro de vida que te compreenda, né, que te aceite do jeito que você é e que também queira te ajudar nessa jornada, né, que não seja uma pessoa que entre em desespero por qualquer coisa. Seria uma pessoa que está ali por ti, né, que sabe que pode ser uma jornada complicada, mas mesmo assim enfrenta. Então, a tua saúde física também. Então, tem um número de coisas que você precisa saber, os teus traumas. Saber se você está bem resolvido com os teus traumas. Porque, já é a minha opinião, não sei se pode cair dentro de uma crença. Quando você vai lá fazer o desmame, e eu lembro que emerge os traumas. Eu vejo assim... eu não estou bem resolvido com a minha família, por exemplo, por causa do desmame. Ou quando vem os sintomas de mania, eu vejo assim, não estou bem resolvido. Muita irritabilidade, muito sintoma de mania, muita grandiosidade, a autoestima ainda não está bem trabalhada. Então, vários outros problemas. É claro que essas questões também podem ser trabalhadas durante o processo de desmame, né? Não duvido de nada. Porque qual é o grande problema que a gente tem com os remédios psiquiátricos? São os efeitos colaterais. Hoje eu vejo que eu tô cheio de problema. Vão aparecendo os problemas aos poucos dos remédios psiquiátricos. Quem toma lítio deve ver que a mão treme, ou às vezes várias partes do corpo tremem. Pode ter uma espécie de demência que se chama... É uma demência que quando tu tira o lítio, você volta ao normal. Esqueci o nome da demência. Espero que não tenha ela. Os antipsicóticos, por exemplo, eles podem inclusive emular os sintomas negativos de uma esquizofrenia. Você pode tomar os antipsicóticos e pode ter alogia, pode ter anedonia, pode ter avolição. Então o próprio antipsicótico te causa isso. Por isso que é importante ficar atento. O sangue altera muito o colesterol, açúcar no sangue. O remédio altera muito o remédio psiquiátrico. Parece assim, a pessoa que diz que você deve tomar o remédio, blá blá blá, segue aquela cartilha da psiquiatria. A pessoa que simplesmente fala isso é porque ela não está no teu lugar. Ou é porque ela não
sei lá, é porque ela tá numa condição muito melhor que a tua, ou é porque ela não consegue ter empatia por ti, ou ela não tá no teu lugar, ou ela simplesmente é como um papagaio, sabe? Ela só repete o que os outros dizem pra ela. Talvez ela não refletiu ainda sobre a situação de uma pessoa que toma remédios psiquiátricos e começa a ter problemas por causa deles, efeitos colaterais por causa deles. A pessoa ainda não fez uma reflexão, talvez tenha que acontecer com ela um dia pra ela se tocar. É bem triste mesmo. E quanto o pessoal às vezes pergunta, né, porque se é possível tirar o remédio antipsiquiátrico, antipsiquiátrico, um remédio antipsiquiátrico ia ser foda. Mas se é possível tirar o remédio psiquiátrico, significa que possa-se ter a ideia da cura da doença. Olha, eu não posso afirmar que de fato existe uma doença, talvez exista, talvez não exista, eu não posso afirmar, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Eu só sei que às vezes eu desconfio, será que eu tenho realmente um transtorno mental? Ou às vezes será que às vezes não é, sabe? Eu sei que eu tenho uma condição, de fato. Eu sei que eu tenho uma condição que está atrelada a traumas, isso eu sei que eu tenho uma condição. Pode ser que tenha relação com a minha genética também, isso eu sei. Mas se ele é um transtorno mental do tipo que nunca melhora, olha, eu posso dizer que não também. Eu acho que a gente melhora muito à medida que o tempo passa, à medida que a gente fica mais velho e a gente vai percebendo, vai tendo mais experiência, né? Isso pelo menos eu sei que tem, mas ao mesmo tempo os remédios eles vão causando efeitos colaterais na gente que nos trazem problemas. Enfim, o que eu quis dizer é que se existe um transtorno mental, eu ainda fico no talvez sim, talvez não. Se existe um transtorno mental, quer dizer que deve existir uma cura, né? Tem-se então a pergunta, será que existe uma cura para o transtorno mental? Digamos, vamos supor aqui que existe um transtorno mental. Será que existe uma cura? A gente não pode responder. Quem diz que não existe uma cura, não dá para responder. Ainda não dá para responder. Porque a cura... Como é que tu vai provar que não existe uma cura, sabe? Tu não tem como provar. Tu explorou todo o universo? É impossível dizer isso. Não tem como provar. O que se pode dizer é o seguinte, tem pessoas que sim, elas conseguem ficar sem os medicamentos. Existem relatos de pessoas que conseguem ficar sem os medicamentos. Significa que talvez elas nunca tomem de novo? Às vezes podem precisar tomar de novo para ter controle de seus sintomas. E elas precisam tomar, enfim. Mas talvez elas possam também controlar os seus sintomas não apenas através dos remédios. E existem dietas, como a dieta cetogênica, que funcionam em algumas pessoas. Tem pessoas que diminuem as doses do remédio... do estabilizante de humor, que diminuem as doses e ficam até mesmo sem tomar o remédio por causa da dieta cetogênica, por exemplo. Então, porque tem pessoas, imagina, tem pessoas que têm epilepsia e controlam a epilepsia através da dieta cetogênica também. Porque a bipolaridade ela pode ser considerada, que é tratada com a dieta cetogênica, pode ser considerada uma doença metabólica. Tem relação com a dieta cetogênica, daí a dieta cetogênica ela consegue tratar essa doença metabólica. Mas parece que não é com todo mundo, infelizmente. Parece que não é com todos. E falta fazer mais estudos sobre isso. Então, era isso, pessoal. Isso que eu queria falar sobre desmame. Falar um pouco sobre os meus desmames. Como eu fiz, como não foi tranquilo. Nenhum desmame foi tranquilo, a não ser o da memantina. Todos os do antidepressivos, eles me causaram tontura. Os do antipsicótico, o aripiprazol, me trouxe de novo... pelo menos me trouxe de novo o sintoma de mania, né? A mania junto com a psicose. Então, é isso, pessoal. Se cuidem, busquem conhecimento, como diz o ET Bilu. E um forte abraço. Se você gostou, deixa um curtir e até a próxima. Valeu!